Boa Walter, boa noite, noite. boa noite, Joaquim, boa noite ao público, boa noite, Andréia, que está aí assistindo. É um prazer estar aqui. Eu estou no Brasil, tá bem? Não estou na Itália. Ah, você está no Brasil. Mas você É, estava numa reunião com italianos, não era? estava numa Ou reunião do entendi. Partido Democrático, e aí, enfim, saí da reunião antes para participar aqui. Que bacana, que ótimo. Então, o Luiz Carlos Villalta, que vocês sabem, professor titular, foi professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje é o titular de História na Universidade, das duas instituições, né, da Universidade Estadual do Maranhão, é isso? Eu sou pesquisador sênior na Universidade Estadual do Maranhão. Tá certo. E Luiz Carlos Villalta, já falamos aqui que tem uma experiência, fez o pós-doutorado dele na Europa, né? Acho, salvo engano, né? Em Isso. Portugal, não é isso? Em Conhece Portugal, bastante. e na França, em Paris. Ótimo. Tem uma visão de mundo, quero falar, inclusive, sobre o crescimento da extrema-direita nesses países, inclusive na Itália. Uhum. Agora, que hoje tem um governo de extrema-direita. Aliás, Sim, você de pode extrema dizer mesmo. direita. Já é Eu, extrema-direita, né? Tá ótimo. ela é uma governante de Giorgia Meloni, a presidente do Conselho, é a primeira-ministra, ela é uma representante da extrema direita. Ela tem excelentes relações com Milei, a gente viu, né, na visita dela à Argentina. Tem aí interlocução com o próprio Bolsonaro, com o Trump, com a Marine Le Pen. Só que ela é uma pessoa que, digamos assim, é uma extremista de direita que sabe cultivar uma certa imagem de diálogo, não é? Ela não afronta totalmente as instituições, não é? E é capaz, por exemplo, de, saindo do G20, dar uma entrevista a um jornal italiano dizendo que ela não poderia deixar de apoiar o programa do Lula contra a fome, né? Porque era impossível que os ricos comessem tal comida e os pobres tal outra, entendeu? Então, ela é uma política muito hábil, e por isso é difícil de combatê-la, né? Não é fácil combatê-la estando na oposição, né? E mostra também a habilidade do Lula, né? De conquistar as pessoas, né? Tem Sim, isso. sim, 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 ele conquista as pessoas. Não é? Ele conquistou o Bush, né? O George Bush, enfim, não sei como é que vai ser com o Trump. Eu imagino que vai ser muito mais difícil, né? Quer dizer, já que a gente falou da Meloni, é importante falar sobre o Trump. O Trump vem aí na esteira de uma eleição em que ele inegavelmente venceu. Ele vai ter controle da Câmara dos Deputados, vai ter controle do Senado e já controla boa parte do aparato de justiça e controla também parte da mídia, não é, Joaquim? E a gente sabe que isso é importantíssimo, né? Talvez um dos locais em que ele vai ter alguma resistência seja nas Forças Armadas, né? Que, diferentemente lá, né, não ocupam o espaço que ocupam aqui, né, para a nossa tragédia, né? É verdade. Eu quero falar sobre isso porque você até antecipou muito do que está acontecendo na nossa última live. Mas antes disso, eu vou perguntar para você que o Bolsonaro ele tirou cidadania, ou estava tirando cidadania italiana antes de deixar a presidência. Ele não Você é acha cidadão italiano, não que é, não é? não é, não é. E para ele conseguir a cidadania italiana seria muito difícil. O parlamento italiano aprovou uma lei impedindo que pessoas envolvidas em golpes de Estado tenham acesso à cidadania italiana. Há uma controvérsia sobre se essa lei ela é retroativa, entendeu? A quem tenha feito pedido antes da aplicação da lei, né? Na Itália há há a justiça é muito ciosa em relação a essas coisas, né? O que é bom, né? Que é bom. Mas ele teria 3 vias para fazer isso, né? Uma via que é a via consular, a outra via que seria a via judicial, acionar tribunais na Itália, né? E a terceira via seria ele se deslocar para a Itália e se instalar em algum comune lá por 6 meses
e aí, então, obter lá a cidadania. Se ele sair daqui, pode ser que ele consiga, não é? E chegar à Itália, dependendo do comune, não é de desconfiar que ele consiga, mas ele precisa sair do Brasil. Aí nós temos um problema. Né? A Regina, minha amiga aí, querida. E aí, pois é, e ele não pode sair do Brasil hoje, que ele não tem passaporte, está apreendido o passaporte dele. Né? Agora, eu não sei em que medida, Joaquim, se ele entrar numa embaixada, né, embaixada de Israel, né, ou embaixada da Hungria, né, a embaixada da Itália, duvido que desse para ele acolhida. Tá? Aqui a Meloni é suficientemente esperta, né, para mexer com isso, e o presidente da República não está longe de ser uma pessoa de extrema-direita. O presidente da República chegou a se contrapor ao Musk, né, que o Musk questionou decisões de tribunais italianos, e o presidente disse para ele, olha, aqui na Itália nós temos instituições, não afronte a soberania italiana. Né? Então, o Musk, ele cria casa com todo mundo. E eu não vi, pode ter sido falha minha, que a Meloni tenha se solidarizado com o Musk, né, e se contrapôs ao presidente da República. Tá? Ela não se contrapôs ao presidente Mattarella. Aí mostra a linha de ação. A linha de ação dela, entendeu? Ela não é um Bolsonaro. Não é. Entendi, claro. Mas isso a torna mais perigosa, mais perigosa. Sim, sim. Vamos entrar naquele assunto que nós conversamos antes, que é, quando nós fizemos a última live, você falou, olha, esse golpe não se limita a 8 de janeiro, tinha uma organização, que estava estruturado. Eu gostaria de falar sobre isso, como é que você recebeu essas últimas revelações? Eu ouvi várias pessoas da imprensa, da grande imprensa, dizerem o seguinte, esse golpe tem CPF, não tem CNPJ. Alto lá. Né? Como não tem CNPJ? As pessoas, será que se esquecem que em vários quartéis, em várias cidades do país, não é, o Exército apoiou aquele bando de ensandecidos, furiosos de extrema-direita que se aglomeraram? Será que as pessoas não se lembram que, quando o Lula quis, né, já presidente da República, prender as pessoas que estavam acampadas no quartel, né, o Flávio Dino quis fazer isso, o comandante do Exército e o comandante lá do quartel, eu não me lembro mais exatamente qual é o posto hierárquico dele, e eles impediram que isso acontecesse. Isso foi depois do 8 de janeiro. Isso foi depois que, em teoria, eles não estavam mais apoiando o golpe. Aliás, não estavam apoiando o golpe, né? Para cair no discurso que está sendo feito agora, que não estavam apoiando o golpe. Eu acho que não, Joaquim. Eu acho que não. Não é? Eu acho que o golpismo faz parte do DNA institucional. Né? Porque foram usados recursos públicos das Forças Armadas, equipamentos, órgãos, tudo isso para tentar esse golpe, naquilo que está aparecendo agora na imprensa. Né? Esses caras ganham salários enormes aqui. Os generais ganham salários altos. Os salários deles eram equivalentes aos salários de professores titulares da universidade. Hoje eles ganham 1/3 a mais do que nós. Né? Quando se aposentam, tem vários penduricários que a gente não tem. Eles podem voltar para atuar nas tropas, não é? A serviço das Forças Armadas, ganhando um salário bem razoável, tá certo? Então, onde eu quero chegar com isso? Não é só CPF, não. Né? E a gente tem que investigar por quê que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica não deram apoio num determinado momento. E por quê? Não é? No 8 de janeiro, não é? O comandante do Exército e o comandante lá do quartel lá de Brasília quiseram impedir e impediram que houvesse prisões ali na frente. Eu tenho certeza porque tinha um monte de parente de militar ali envolvido, participando das coisas. Tá certo? Então, a família militar, né, fala mais alto.
E não acredito que houvesse qualquer apreço à democracia. E, Joaquim, eu tenho certeza, fosse o presidente Trump, o golpe teria sido dado. Não é? E é por isso que o Lula tem uma atitude, muitas vezes, reverencial em relação ao Biden e em relação aos Estados Unidos. Talvez por isso ele tenha cometido a imprudência, eu acho que ele foi imprudente, de declarar apoio à candidata derrotada. Né? Ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar quieto. Né? Porque ele comprou problemas que ele sabia que ele iria ter e que ele vai ter. Né? Tá certo? Então, para sintetizar minha posição, Joaquim, as Forças Armadas, elas jogaram com este golpe até depois de 8 de janeiro. Né? Eu ouvi aqui a discussão do Alex e da Andrea, né? Tão queridos, assim, gostei da discussão, mas eu não acho que a questão da GLO fosse não fosse uma armadilha dos militares. Claro que era. Né? Eles querem ter. Também acho que é uma armadilha, sim. Concordo. Eles querem ser sempre protagonismo, Joaquim. Querem ter sempre protagonismo. E iam demonstrar a fraqueza do Lula, dizer, ó, nós estamos aqui para resolver, e então ele precisa de nós. E esvaziar o governo. E uma fraqueza que ela é fato, Joaquim, porque o Lula lida com um Congresso que é de extrema direita, que é adversário, não é? É difícil, né? Não é uma relação tranquila, não é? Então ele tem muita resistência do agro, né? Que é ingrato, inclusive, a ele, em relação a ele. Setores empresariais também não o apoiam, e as classes médias, Joaquim, as classes médias e os pobres de direita, como diz o Gessé de Souza, né? Estão aí, né? E estão aí, e aí que está. Aí nós temos um outro problema, saímos de um outro problema, Joaquim. Para se manter no poder, o Lula tem que fazer concessões ao mercado e às forças de direita, quem manda no Congresso. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue executar uma política que seja uma política diferenciada. E a gente tem visto historicamente que todo partido social-democrata, todo partido de centro-esquerda, que se aventura a fazer políticas que cheirem a neoliberalismo, né? Esses governos caem. Né? Não podemos nos esquecer do que aconteceu com Dilma. A Dilma, aconselhada por algumas inteligências petistas, inclusive daqui de Minas Gerais, né? Ela resolveu dar aquela guinada neoliberal no início do segundo mandato dela. Custou, isso e mais a interferência dela na Câmara dos Deputados, mais a Comissão da Verdade, e isso foi um mérito dela, né? Tá certo? A Comissão da Verdade. Isso tudo custou o mandato dela. Né? Vidal, mas você não acha que houve um componente de misoginia? Claro. Porque ela era mulher. Mulher. Né? A misoginia conta muito. Vamos pegar um exemplo claro de misoginia. Né? A Janja cometeu a infelicidade de dizer aquilo que ela disse sobre para o Musk, tá certo? Ela fez isso. Ela fez uma coisa que ela não deveria ter feito em nenhuma hipótese, porque ela não é uma simples socióloga. Né? Ela não é a minha pessoa. Eu posso falar aquilo. Né? Você também. Ela não. Né? Ela não. Né? Agora, se ela falou aquilo, ela mandou o sujeito, né? Todo mundo sabe o que ela falou. O filho do Bolsonaro, o Flávio, né? No Senado Federal, ele falou quase o mesmo palavrão, só que em português. Não é? Ninguém manifestou nenhuma indignação, Joaquim. Ninguém manifestou nenhuma indignação contra a barbaridade que ele falou, né? Que é dizer que a gente pode, você e eu, nós podemos imaginar em matar alguém, que é normal, né? É normal querer matar, é normal planejar a morte, Joaquim, não tem problema nenhum. Se fosse o Lula, se fosse alguém de esquerda que dissesse isso ia ser execrado, ia ser combatido enormemente, porque matar alguém não seria cristão, tá certo? Mas os cristãos aí são hipócritas o suficiente para perdoar quando o discurso vem de um irmão de extrema-direita, como o Flávio
Bolsonaro. Né? E aí que tá. Contra o Flávio, nada, quase. Contra a Janja, muito. Né? E aí me parece que a coisa mostra misoginia, entendeu? Sim. Ninguém tolera uma mulher que seja forte. Tá? Eu não estou endossando a interferência da Janja no governo, que eu acho que é nociva. Tá? Desculpa lá. Não é isso. Mas ninguém tolera uma mulher forte como ela. Né? E forte como a Dilma. Exato. Viraldo, mas eu acho que tem um outro componente que tem que entrar nessa análise, que é a questão do que veio de fora. O papel do Sérgio Moro, conectado a interesses dos Estados Unidos, a cooperação que houve com os Estados Unidos, aquela vinculação entre a Lava Jato e a imprensa corporativa, o ambiente que se criou, tanto que ela caiu para o pedalada, o que é um absurdo. Não tinha. Já fizesse o que fizesse, eles iam tentar tirar. Eles não conseguiram ganhar a eleição em 2014, o candidato era o Aécio, eles não podiam deixar um projeto, porque se a Dilma termina o mandato, o Lula se elegeria na sequência. Sim, com E era um certeza. projeto que iria. Entendeu? Era um projeto Ô, Joaquim, 20 anos. todo golpe que a gente 24 percebe, anos. esses golpes que a gente teve no Brasil, eles têm um esquema que é muito parecido, com um ou outro agente diferente, uma composição um pouquinho mais distinta em termos de equilíbrio entre os vários grupos que o apoiam. Mas se você pegar o golpe de 64 e pegar o golpe contra a Dilma, a mecânica é a mesma. Em 64, você teve o apoio do governo norte-americano, decisivo, o apoio de agências norte-americanas, toda a organização promovida pelo IPES e pelo IBAD, né, no sentido de estabelecer uma visão no seio das camadas dominantes brasileiras e, ao mesmo tempo, a destruição do projeto, que a gente pode qualificar aí como populista, Jango, e que vinha lá desde Getúlio, né? E, ao mesmo tempo, toda uma série de ações para conquistar a classe média e até mesmo os setores do operariado. O que aconteceu em 2013, 2014, Joaquim? Aquelas passeatas, aquelas coisas todas, é claro que tinha dinheiro estrangeiro ali, tinha dinheiro de empresário local, porque depois que essa gente fez a destruição toda, elas acabaram. Será que o problema da passagem cessou? Será que a passagem não aumentou mais do que 20 centavos? Não, a Fiesp claramente envolvida nisso, dava alimentação para as pessoas ali. Como estava envolvido era em frente à Fiesp. No golpe de 64, como os diários associados estavam envolvidos no golpe de 64, como o Estadão estava envolvido no golpe de 64, o Globo, tá certo? Jornal do Brasil, não é? Correio da Manhã, quer dizer, então o que a gente viu também, o apoio midiático à derrubada da Dilma. Né? O que me parece novo neste momento, no hoje, Joaquim, no hoje nosso, é que a gente vê reportagens das mais interessantes sobre esse golpe, agora vindas do Estadão, tá? Que colocando o dedo na ferida, falando dos militares. E mesmo ali tendo jornalistas de extrema-direita, tá certo? E é interessante a gente perceber esse jogo da nossa imprensa. Mas, de qualquer forma, Joaquim, eu acho que essas situações todas nos mostram algo que é muito perigoso. O Lula precisa acordar, não é? Para os perigos que cercam o governo dele. O golpe não terminou. Não terminou nem depois do 8 de janeiro. Não terminou. Essa gente está aí. A extrema-direita ela está de prontidão. Está de prontidão. E ela está esperando, não é? A primeira deixa para afiar as garras. Não é? Tá certo? Então, eu acho que esse momento é um momento muito especial, Joaquim. Porque, ao mesmo tempo que você vê todo esse recrudescimento, esse fortalecimento da extrema-direita, você vê também um processo de conscientização. Não sei se você foi assistir já ao filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles,
né? Sexta-feira. Você vai sair chorando, vai sair num misto de alegria e de tristeza mais profunda, né? O meu filho foi jornalista também, ele chorou muito. Ele disse Pois que é, eu também saí tocado veja, em todo mundo que vai, Joaquim, vê o público aplaudindo ao final, né? Eu fui no São Luís Shopping, em São Luís, aliás, no Shopping da Ilha, desculpe. E, Joaquim, um público de shopping, né? A gente aplaudiu ao final, né? Acho que alguém gritou alguma coisa fora Bolsonaro ali atrás, entendeu? De mim, não é? E eu fiquei assim, num olhar de antropólogo ali, né? Vendo como é que vai ser aqui, né? que coisa bacana, estamos tendo o nosso país de volta, né? Pois é, então você vê que as pessoas estão sendo tocadas, entendeu? Ao mesmo tempo que tem uma amiga que falou para mim que tinha um senhorzinho assistindo ao filme e disse assim, o filme é bom, mas só que é muito esquerdista, né? Pode ser que haja uma pessoa como essa aí, mas de qualquer forma, o que eu falo? A gente está no momento que as pessoas elas estão tendo uma certa consciência, mas ao mesmo tempo você tem fenômenos como Pablo Marçal, não é? E a ascensão de outros próceres da extrema-direita. Né? Então, das saudades da direita civilizada que a gente tinha, Joaquim. Sim. Sim, aí nós vamos entrar no que nós discutimos. Você começa no início, né? Que você falou, mas eu acho que pode aprofundar a partir do que você está falando de um certo tipo de direita com a qual você pode conviver. A Júnia Lage de Coguerra, ela diz que em 1964, um golpe contra o Brasil de Alípio Freire mostra o tanto que o golpe de 16 foi idem, aquilo que você estava dizendo, né? As semelhanças. A gente entrar um pouco do que você acabou de falar, de uma certa direita civilizada. Né? No fundo, quando o Lula fez aliança com o Alckmin é civilizado, absolutamente civilizado, absolutamente. O Lula, por sinal, está muito encantado com ele pela lealdade. Se existe uma característica que ele tem, Joaquim, é a lealdade. Tá? Isso. Eu trabalhei para o PSDB em 1994. Tá? Então, na campanha de Mário Covas, e, enfim, eu conheci os bastidores do partido. Né? Eu não falo, eu sou de Taubaté, quer dizer, conheço Alckmin, assim, não pessoalmente, mas desde criança, né? Então sei de histórias dele, mas não foi por aí que eu colhi essa coisa da lealdade, é de dentro do partido. Diferentemente de José Serra, que não era leal, nada leal. Exato. Interessante. Tá colocando. Participei de uma entrevista uma vez entrevista coletiva com estava na Globo na época com o Mário Covas e ele tinha lançado o Geraldo Alckmin como candidato a prefeito de São Paulo. Aí ele falou claramente, ele falou, olha, o Geraldo ele é muito melhor do que eu. É de uma lealdade e de uma dedicação. Ele trabalha muito. Né? É verdade. E isso é, de certa forma, aquilo que você falou de uma direita. Ele é de centro-direita, vamos chamar assim, né? De um centro-direita civilizado. E isso faz falta. E é isso. Essa aliança, eu quero ouvir sua opinião, tá? Como historiador. Ela é necessária, não é? Porque hoje o que é preciso é isolar essa extrema-direita. E depois eu vou fazer uma pergunta sobre os militares. É preciso enfrentar os militares, também deixá-los sem poder. Só para entrar no que você comentou, o Freire Gomes falou claramente porque ele entrou. Não foi porque ele não quisesse dar golpe, porque ele sabia que não ia dar certo. Ele falou, eu não vou trocar. Ele falou 20 dias de glória por 20 anos de aborrecimento. Ele falou, Joaquim, ele foi inteligente nesse sentido. Ele falou, não. Foi. E o golpe, do jeito que eles planejaram, ia ser uma carnificina enorme. Quer dizer, além da morte provavelmente o Flávio Dino é o tal de Juca, né? O Juca, né? Você tem o Joca, o Jeca, né? O Alexandre, que tem um outro codinome, e o Juca. O Juca certamente era o Flávio Dino. Né? E claro que tinha que ser o Flávio Dino. Não é porque eu sou do Maranhão, entre aspas, né? Mas é porque o Flávio Dino é de uma virulência, de uma inteligência, de uma esperteza, né?
incríveis, né? Exatamente. Ele é um quadro fantástico. É um quadro excepcional, quer dizer, e está fazendo um grande serviço no Supremo Tribunal Federal. Mas eu estou dizendo isso, eu agora me perdi, mas é para dizer para você que eles sabiam do preço que ia ser, e que iria ser uma carnificina, porque pessoas iriam sair às ruas, Joaquim. Né? Agora, eu quero fazer aqui um elogio à Janja, hein? A Janja, naquele dia, naquele 8 de janeiro, ela falou para o Lula, GLO, não. É verdade isso. E o Lula, felizmente, ouviu a esposa. Né? Tá certo? Aqui eu tenho que registrar esse elogio a ela, porque se eu a critiquei, eu tenho que também ser justo. Ela disse, não, GLO é golpe. GLO é golpe, e ela tem razão, O Edinho, que é prefeito de Araraquara, estava junto e ouviu. Pois é. Mas ele disse que o Lula ouviu muita gente também. E o Lula tem essa capacidade de liderança, ele ouviu, aí ele disse, vamos voltar para Brasília, começou a ligar para todo mundo. Uhum. Mas olha, você estava perguntando sobre a composição com a direita civilizada. Com a Exatamente. Eu acho que não há outro caminho, Joaquim, porque as instituições no Brasil elas são frágeis, elas estão fragilizadas. Né? O judiciário ganhou, graças ao Supremo Tribunal, né, uma sensatez e uma força muito grande, mas a gente não deve se esquecer, né, que algumas pessoas que hoje dão sustentação a essas posições garantistas e firmes do Supremo, no passado, elas agiram a favor do golpe, ou agiram de uma maneira pior que a favor do golpe, que é aquilo que o Toffoli fez, não é? Que era de bajular o Bolsonaro do jeito que ele bajulava, não é? E até dizer, não foi ditadura assim, tá certo? Não, quer dizer, não vamos nos esquecer disso. A gente não pode ficar nas mãos do judiciário, Joaquim. Não pode. Porque o judiciário é, pela sua natureza, né, um poder conservador, mais conservador. Né? Basta frequentar as faculdades de direito para a gente ver quem é que estuda lá, quem leciona lá, como é que se leciona lá, tá certo? O perfil é o mais tradicional possível, né? Com uma ou outra pessoa mais à esquerda, mas não é assim. Né? Então, eu acho que há que fazer alguma composição com o centro, mas há que manter certas políticas que são essenciais, né? E sem as quais o governo não vai sobreviver. Então, o Lula não pode cair no canto de sereia. Eu temo muito esse corte de gastos que ele vai fazer. Se esse corte de gastos não vai produzir o mesmo efeito que aquela política daquele ministro lá, esqueci o nome, da Dilma, provocou. Né? O Levi, Joaquim Levi. Joaquim Levi. Isso vai ser um desastre, sabe, Joaquim? Isso vai ser um desastre. Eu sei que tem o Haddad ali, que é um cara inteligente e tal, mas, assim, quando o Temer faz elogio, eu já fico com o pé atrás. Né? Porque, veja, essa questão do Temer é interessante também. Quem conhece um pouco da história do golpe de 64 tinha que saber, e a Dilma conhecia, que o Temer estava planejando um golpe. Entendeu? Ele dava evidências. O ponte para o futuro, né? ou pinguela para o abismo, aquilo ali era claramente uma iniciativa golpista. Já. Se eu sou seu vice-presidente, você vai aceitar que eu formule um projeto econômico que se contraponha ao teu? Mas, Vinaldo, você não consegue demitir o vice-presidente. Eu sei, mas ela tinha que... Ela é estrategista, tá certo? Ela tinha que cortar as asas dele, né? Fazê-lo sangrar. Deixa eu colocar uma dificuldade de quem cobre política há muito tempo. Eles amarraram de tal forma que o Cunha... Porque o golpe foi muito mais feito pelo Cunha. Com certeza. Ressentido. Ele é o presidente da Câmara. Ele tocou tudo. Ele foi emparedando, era de todo jeito. E aí, quando houve aqueles votos contrários, aí ele tocou. Mas, de qualquer forma, ele tocou adiante. De qualquer forma, eu imagino que, como isso era de interesse dos Estados Unidos, eles ficaram desesperados quando o Lula foi
anunciado pela Dilma como chefe da Casa Civil. Por conta da habilidade do Lula. Falou, agora não vai dar certo. Porque tinha o componente misógino, do tipo seguinte, muita gente batia na Dilma. Lembra de 2014 na Copa do Mundo? O xingamento. Aquilo foi horrível. Com o Lula eles não conseguiriam fazer isso, entendeu? Eu acho que não fariam. Ali teve esse componente. Aquilo foi horrível. Mas a misoginia vem de longe, né? Assim, não quero ficar fazendo uma defesa da figura em si, nem das políticas dela, mas a própria princesa Isabel, ela deixou de fazer o terceiro reinado também por ser mulher. É mesmo? Então, conta isso para nós. Eu desejo que você entende bem é teu estudo do Império, não é isso? Veja bem, ela que assinou a Lei Áurea, não foi o pai, tá certo? Ela que assinou. Né? Mas foi uma estratégia do pai, porque o pai tinha um compromisso com os jornalistas. Veja bem, ele tinha. Ele falou: eu saio e você assina, aí eu não estou voltando a minha palavra. A jogada, Joaquim, é que o abolicionismo cresceu a tal ponto que, veja, não dava para protelar muito mais a sentença final. Né? E a sentença final foi dada de uma maneira que se jogou os negros no abismo, tá certo? E num contexto que a imigração europeia já estava começando, não é? E que boa parte dos lugares ali iriam ser pegos por outras pessoas, e não pelos egressos da escravidão. Mas aí que está, só falando do componente misógino. Né? Isso. Eu falo sempre isso, quando eu acho que até aqui eu já falei. Né? O José do Patrocínio, o grande abolicionista, que era um homem negro, né? E que ele se dizia republicano, e ele defendeu a princesa Isabel, e acusou os republicanos de combaterem por misoginia. Né? E ele acusou os republicanos de fazerem com a princesa a mesma coisa que foi feita pela Convenção Francesa com a Maria Antonieta, mas com uma diferença. Né? Maria Antonieta mandou o povo comer brioche, não é? Em teoria, disse, né? E a Isabel tinha assinado a Lei Áurea, tá certo? Então ele disse: nós estamos fazendo essa coisa aqui. E vocês, republicanos, vocês dizem assim: ela é rezadeira e ao mesmo tempo é festeira. Vocês têm que decidir como é que vocês caracterizam a princesa. Mas é misoginia. Festeira, falavam isso? Eles, de um lado, quer dizer, a princesa, a futura rainha é festeira. Outros dizem, ela é papaóstia, né? Ela é beata de igreja. Né? E havia um terceiro componente, que ela era casada com o Conde, e o Conde não era lá uma figura mais simpáticas e libadas. Né? E aí, então, havia temor dele como o príncipe, o rei consorte, né? o marido da rainha. Né? Que ele mandaria o governo, é isso. Se tem esse temor. O papel dela também, admitindo que ela não ia dar conta. Né? Então sempre. Porque, veja, Dona Maria I, rainha de Portugal, ela foi casada com o tio dela, que tinha o título de Dom Pedro III, irmão do pai. Né? E o tio rei, ele tinha uma grande influência sobre a mulher. Então, você tem esse histórico também, né? E aí, então... Interessante. E aconteceria a mesma coisa lá em Portugal com o Miguel e a Maria da Glória, né? Sim, mas mas aí a Maria da Glória... sim, aconteceria, porque a Maria da Glória seria a rainha, mas o Dom Miguel iria dar as cartas. Mas, felizmente, aconteceu a Revolução, e a Revolução derrubou Dom Miguel e Dom Pedro, nosso Dom Pedro, né? Dom Pedro deles também, né? Figura muito ambígua, ambivalente, muito, muito curiosíssima, né? Ele, enfim, botou a filha no trono de novo, né? É verdade. Mas tem uma pergunta para você. O incesto era admitido? Porque era tio de sangue. Como é que ia ser isso? Joaquim, quando as conveniências permitem, exigem, né? Isso tinha que ter uma licença da igreja para fazer o casamento, mas isso acontecia. E veja, Joaquim, acontecia até recentemente, né? E assim, meu bisavô casou com a sobrinha dele. Sobrinha mesmo? Sobrinha dele, eu descobri isso recentemente. Eu fiquei uns 3 dias muito mal quando eu descobri. Mas assim, eu dizia, mas eu não sou dessa linha, eu sou da primeira.
E dá problema de saúde, inclusive, pode dar, mas tem problema. Eu tenho primos que têm alguns problemas, mas assim, não houve nenhuma violência, não houve nenhuma força, eu apurei isso com muita certeza, e aquela que eu sempre chamava de nona, ela casou porque ela quis. Entendi. Ela se casou porque ela quis, ela se casou com o tio, é verdade, né? Mas se casou com ele 5 dias antes dele morrer. Já tinha 5 filhos com ele. Já tinha 5 sem ter casado. Mas isso é que você tem que entender, Joaquim, que é o quê? É a vida camponesa que impõe isso. Tá certo? Imagine você com 6 filhos, a mulher morta, você tendo que cuidar da terra. Né? O que você vai fazer? Você tem que arrumar uma esposa. E quem que vai ser essa esposa? Senão alguém que tem uma certa proximidade, uma afinidade, que é dada por estar participando do mesmo grupo e, eventualmente, ter o mesmo sangue. Nossa, você sabe que isso está no estudo que virou o livro do Antônio Cândido, Parceiros do Rio Bonito, que ele fala das relações incestuosas que havia, ele chama que era normal, entendeu? Sim, porque não dá para a gente usar esse critério hoje para censurar, né? Eu fiquei muito mal quando eu descobri, né? Fiquei muito mal, porque eu ouvia outra história, sabe? Outra história. Até os 58 anos, a história que eu aprendi era outra, mas aí eu descobri. Né? E aí eu investiguei para descobrir que não, ela fez porque ela aceitou e quis e foi feliz. Né? Entendi. E aí o casamento foi formalizado 5 dias antes de morrer por Sim, questões de herança mesmo. de herança, mas aí eu vou dizer, ela sempre foi respeitada como a nona. Entendeu? Mesmo por aqueles que não eram descendentes dela. É claro, é parente, né? Ela é minha prima. Claro. Nona, ela na verdade, ela é sua... Era bisnona, ela seria bisnona. Né? Sua bisavó, é isso. Uma figura muito especial, Joaquim. Deve ser muito forte, inclusive, né? Muito forte, muito forte. Tira o chapéu para ela. Assim, é uma pessoa que tem uma admiração profunda. As pessoas falando da família é muito interessante. A Júlia de Laje Coguerra, ela fala que meu bisavô era fotógrafo. A primeira foto de Carlos Drummond de Andrade foi ele que tirou. Interessante, né? Interessante. Aí, alguém falando também de casamento, insisto, casamento de tio com sobrinha e tal. A história do Brasil, né? Aqui no Brasil era meio comum o padre casar, né? O Regente Feijó era casado, não era o padre Regente Feijó? O Regente Feijó não era só casado, Joaquim. O Regente Feijó ele quis acabar com o celibato clerical. Né? Veja, um homem da igreja, como regente do império, ele quis pôr fim a isso. Seria uma coisa extraordinária para a Igreja Católica no Brasil os padres poderem casar. E assim, ele estava razoavelmente bem encaminhado para conseguir isso, mas não conseguiu, entendeu? Seria uma coisa... Ele ia fazer uma dissidência, né? Como uma anglicana, só que seria no Brasil, aqui no Sim, mas tem um ramo, não sei onde, mas tem um ramo da Igreja Católica que isso é possível, e na Igreja grega, que é muito semelhante à nossa Igreja Católica, o padre pode casar, o bispo só que não pode. O superior hierárquico não pode, agora o padre pode. O padre pode. Né? Não vai chegar bispo nunca, é isso? Né? Mas vai falar com os fiéis, com experiência de vida de pai, vida de marido. Né? Eu acho que isso conta. Isso, por exemplo, conta muito do pastor nas igrejas protestantes, Joaquim. Denise, deixa eu perguntar, eu acho que quando você falou da Princesa Isabel, a gente pode entrar agora na questão militar, na cultura que temos até hoje golpista. Existe alguma procedência na afirmação de que a Princesa Isabel, depois da Lei Áurea, cogitou de aquelas áreas lindeiras das ferrovias, uma área que é da União, seria do Reino, né, Império, que fossem distribuídas a negros, assim como uma espécie de reforma agrária, para que eles tivessem lugar para plantar, e que isso sofreu muita oposição, falou, aí é demais, entendeu? Porque tira o poder do latifúndio. Esse detalhe eu não sei dizer, né? Não sei dizer. Mas assim, me lembro de
pelo pouco que eu acompanhei de debate na imprensa do Império sobre essas leis abolicionistas, o que eu vi que as propostas todas das leis elas eram enxugadas, como o Congresso Nacional faz com as leis que vêm do Executivo. Elas eram enxugadas e digamos assim, só aquilo que era mais palatável que era aceito. E você tem isso, Joaquim, é um grande problema no Brasil, quer dizer, não se criou para aqueles que eram egressos da escravidão uma oportunidade de ter um lugar ao sol, né? Não houve, e houve uma coisa muito séria, e isso eu posso falar com mais propriedade, né? A pessoa que saía da escravidão, Joaquim, ela muitas vezes ela era obrigada a trabalhar, porque senão ela era classificada como vadia e podia ser recrutada a ir para as tropas, ou era ameaçada de ser recrutada para as tropas, entendeu? A nossa Constituição de 1824, que era uma Constituição interessante, que tinha lá direitos políticos, direitos civis, direitos que eram estendidos até mesmo ao elemento forro, em alguma medida, tá? Ela permitia que leis complementares colocassem essa gente com limitações em seus direitos civis. E então, quer dizer, o que a gente vê hoje no Brasil, Joaquim, é que nós temos uma Constituição que dá a todos os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Mas se você é negro, Joaquim, se você é pobre, seus direitos civis não são respeitados. Absolutamente não são respeitados. E esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? É muito duro isso. Pessoas são mortas, né? E são mortas porque são negras. Negro é sinônimo de bandido, bandido tem que ser morto, né? Essa é a compreensão. Eu estou simplificando as coisas, mas é isso que se passa. Renato, agora a gente entrar na que eu acho que isso é importante. Se essa prisão dos militares, pela vez tem militares presos pela primeira vez, podem ser condenados, você acha que é o suficiente para nós virarmos essa página? Porque claramente somos tutelados pelos militares. Não. E aí, eu até para você falar dessa origem, que nós estamos falando de Princesa Isabel, eu estou falando que a proclamação da República foi um golpe, claramente um golpe. Tá? Até tinha gente do povo que queria a volta da monarquia, o próprio Antônio Conselheiro queria a volta da monarquia. Né? Mas então eu peço, dentro desse panorama, o que você acha, se é o suficiente, o que é preciso fazer para que a gente realmente fuja disso e não venha ter uma crise daqui a alguns anos, de novo? É uma operação delicada que envolve negociação, envolve política, envolve também firmeza, Joaquim. Eu sempre penso em Sebastião José de Carvalho Melo, conde de Oeiras, Marquês de Pombal, que enfrentou uma tentativa de regicídio contra Dom José I, enfrentou um terremoto, né? Foi contemporâneo aí, em parte da Revolução Americana, né? Que sacudiu as Américas, é claro, né? E, digamos assim, procurou com tudo isso fortalecer o poder real. Eu acho que o Lula tem que aproveitar, né, essas oportunidades que são negativas, que mostram a fragilidade do poder dele, porque isso fica inegável, Joaquim. O vice-presidente da República sendo alvo de uma tentativa de assassinato, o próprio presidente, o ministro da Suprema Corte e mais um outro ministro da Suprema Corte. Quer dizer, isso mostra que algo ruim, e usando equipamentos dos funcionários públicos, das tropas. Né? Então, ele tem uma situação de fragilidade, Joaquim. Agora, ele precisa aproveitar essa situação para colocar fim a essa tutela militar que vem desde o golpe de 15 de novembro de 1889. E veja, você percebe, Joaquim, ninguém festeja essa data, Joaquim. Ninguém festeja. Ela não faz parte da nossa memória, porque essa república nossa, desculpe lá, mas ela é uma piada de mau gosto. Mau gosto. Eu falo isso assim, eu já estou assim, no final de carreira, eu posso falar o que eu acho. Né? Se era para continuar com tutela, continuasse com aquela porcaria daquela monarquia, assim, entendeu? Que era uma tutela do imperador,
e a maior tutela das oligarquias, né? Mas agora a gente, na República, a gente somou a tutela das oligarquias, a tutela dos militares, né? E mesmo com a democracia, a gente tem as tropas ditando os nossos rumos, né? E não há uma consciência do poder civil de enfrentar esses militares. Fato significativo hoje: militares sendo presos, né? Militares possivelmente sendo submetidos a julgamento, né? Mas é preciso ir mais fundo, né? E mexer em certas coisas que são tabus, né? Na formação desses militares, né? E não basta mexer em currículo, né? Tem que mexer nas relações de sociabilidade. Joaquim, você estudou na universidade. Não sei onde você estudou, mas na USP a gente aprendia, eu estudei na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu tenho muito orgulho de ter estudado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? E eu aprendi lá, bastante na sala de aula, Joaquim, mas muito fora dela, mas muito na convivência com os colegas, né? E assim, eu me penitencio por não ter aproveitado tanto, sabe, por não ter feito tudo o que eu podia fazer quando eu era jovem, né? Mas por isso que eu digo, não adianta mexer nos currículos dos militares, tem que mexer justamente nisso, né? E eu acho que esses militares têm que ser, aqui eu vou ser doido, hein? Né? Obrigados a estudar em outras instituições, que não militares. Né? Interessante, viu? Porque isso iria abrir o jogo. Eu tenho um amigo querido que é de alta patente do exército, assim, amigo que ele disse, eu sei que certamente é de direita, mas assim, a nossa convivência é convivência fraterna, Joaquim. E isso muda a minha percepção dele, e ele também tem uma outra percepção de mim mesmo, você entendeu? E eu acho que essas coisas são importantes. E eu tive uma turma no UFMG, que era uma turma de policiais militares e de suboficiais das Forças Armadas, do Exército em particular. Era divertidíssimo, era uma coisa muito boa. E eu acho que essas coisas são importantes, né? E militar não pode participar de política, Joaquim. Se quer ser deputado, quer ser senador, adeus, carreira militar. Política partidária não pode entrar no quartel. E se houve uma coisa que, Joaquim, escute bem, que Bolsonaro fez e que foi péssima, foi de alguma maneira insuflar a ruptura da hierarquia. Forças Armadas sem hierarquia não existem. Tá certo? Se você romper com isso, acabou. Né? Virou uma gangue, né? Uma disputa. Não dá, não dá. E você vê uma isso. Milícia. Você vê nos relatos que estão saindo agora, né? Que o alto comando não era respeitado, Joaquim. Quer dizer, tá certo? O alto comando não era respeitado. O Bolsonaro emergiu por indisciplina, né? Claramente. E lembre-se, o presidente Geisel, muito sábio, disse: é um mau militar. Falou. Ele falou isso. Agora, vejam bem, qual é o problema? Se você consultar um militar de alta patente hoje, vai dizer que o grande herói dele era o general Heleno. Pelo amor de Deus, Joaquim. Tá certo? Seria como eu aqui dizer que o meu grande herói é aquele ex-deputado pelo PCdoB, o que virou de extrema-direita agora, o Aldo Rebelo? Aldo Rebelo, né? Sempre foi medíocre. Eu sou desbocado, né, Joaquim? Eu falo mesmo. Sempre foi medíocre. Não me surpreende que ele seja o que ele é agora. Na esquerda ele era horrível, né? Era horrível, tá certo? Ele foi presidente da UNE, não foi? Eu via, eu era estudante na época. Né? Eu via, eu convivi com ele, eu convivi com Demetrio Magnoli. Né? O Demetrio Magnoli era de esquerda, né? Ele era trotskista, insuportável. Mas vocês estudaram juntos, não? Olha, eu vi Demetrio Magnoli num comício em Taubaté pela volta da democracia. Eu tinha 16 anos, eu fui vê-lo. E depois eu o conheci na USP. E ele era insuportável. Mas vocês eram contemporâneos? Contemporâneos. E não tiro a inteligência dele, não. Sim. Inteligência não significa que ele fale sempre coisas apropriadas, né?
Mas ele era intratável. Eu me lembro dele entrevistando o Lula num programa da TV Cultura, era o Roda Viva, acho, um programa de entrevista. E ele quis dar uma de engraçadinho com o Lula, né? Todo, assim, vou usar aquela palavra que você entende, aquela expressão que você entende, todo bicho grilo, né? Aí fez uma pergunta meio que... Aquela pergunta agressiva, o Lula deu uma resposta para ele. Acho que ele nunca se esqueceu dessa resposta, por isso que ele tem ódio do Lula. Qual foi a resposta? Você lembra? Eu não lembro, mas o Lula respondia assim, esse certamente pensava assim, esse jovenzinho pequeno burguês, autoritário, né, radicaloide, vem aqui me aborrecer, vai levar uma patada que vai ser inesquecível. E deu. Tem no YouTube. Quem quiser aqui, procura isso. Demetrio Magnoli, Roda Viva, Lula. Vocês vão ver. Vai ser e ele estava como entrevistador? Não, foi assim, várias pessoas... Era um programa que você tinha entrevista, a pessoa gravava, era gravada perguntando... É o Vox Populi. Vox Populi, isso. Não era o Roda Viva. Marcou a época. Tem uma entrevista... Não, era muito bom. Chico Buarque e Caetano. Era muito bom. Eu estou rindo aqui. Um companheiro aqui que disse: o trotskismo é o caminho mais curto para a direita. Isso é o que eu ouvia de muita gente que não era trotskista, era de esquerda, não era trotskista. Agora, mas você tem grandes intelectuais trotskistas, né? Não, isso é piada, não. Não posso falar isso, né? Não, de jeito nenhum. Grandes, não. Mas assim, alguns eram, da minha época, eram muito aborrecidos. Entendi. E na verdade existe uma questão que o internacionalismo muitas vezes inviabiliza qualquer ação política prática, pragmática. E isso acaba interessando a direita, naturalmente, né? Porque acaba inviabilizando um governo. Isso é fato. Agora, o ponto de vista teórico, eu acho que tem muitos intelectuais muito bons. Né? Não, tem dúvida. Trotsky, a capacidade de análise dele é fantástica. Não estou retirando, não. Eu estou falando desses seguidores. Né? Os seguidores nem sempre são tão inteligentes quanto os mentores aí. Que legal. Então, Vilata, você acha que você tendo para ter vamos dizer, virarmos essa página, você tem que ter coragem de mexer na formação. Os militares não podem ficar fechados só na... Pode. É um anticomunismo pueril o que os move, entendeu? É pueril, ele não é resistente aos fatos, Joaquim. Tá certo? Quem que é comunista hoje dentro das esquerdas? São poucos, né? Então, qual é a força? E houve um expurgo também nas Forças Armadas, né? Teve o Marechal Lott lá atrás. Não, sim, com o golpe, a ala esquerda foi expurgada. Né? Foi o capitão, né? Agora, a questão é que essa gente que está aí, ela é ligada à linha dura, a linha que o Geisel derrotou. Né? É a linha do Silvio Frota. Isso falou muito bem, isso eu acho muito bom. Então, é preciso são derrotados, exato. A gente precisa se lembrar dessa gente. É gente para quem nem a anistia que foi aprovada deveria ser aprovada. E, curiosamente, essa gente hoje reivindica a anistia. E isto é algo que não pode ser aprovado de jeito nenhum. Né? General Heleno, se for condenado, ele tem que ficar preso e morrer na prisão. Né? Tá certo? Não é possível aceitar que ele não seja assim. Né? Se ele for, se comprovar, depois do devido processo legal, que ele fez o que se acusa aí. Tá certo. Alguém está falando da Lélia Abramo, eu estou me lembrando da Lélia Abramo. Você lembra da Lélia Abramo? Lélia Abramo era trotskista. Figura maravilhosa, trabalhava nas novelas da TV Tupi, fantástica. É a irmã do... Parente do Cláudio Abramo. Que era... Sim, eu acho que é do Cláudio Abramo, tem a família... Não sei se é irmã ou se é prima dele. E é família de jornalistas, né? A Lélia Abramo era atriz, mas era família de jornalistas. Família de intelectuais. Intelectuais, claro, e grandes intelectuais. Né? Grandes. É isso. Nós estamos encerrando aqui, deixa eu te transmitir um abraço do João Pedro de Oliveira Mercês, que é o artista autista. Ah, o João. O João. Ele gosta muito de você, viu? Abraço para você, João. Sinto sua falta aqui. Ele diz, amo ouvir o do Escada. Você sabe que o João, eu vou até contar isso para vocês,
até com a autorização dele, ele recebeu uma mensagem, aí realmente recebeu, eu fui checar essa informação, que eles querem nomear, foi do diretor-geral da FAO, querem nomear o João como uma espécie de um embaixador da juventude, aqui para a juventude da FAO, que é das Nações Unidas, que cuida de alimentação, né? E agricultura, alimentação. E aí ele está conversando agora com o José Graziano, que foi também diretor da FAO, e ainda tem em função na FAO, para que ele seja, então, o embaixador. Está uma conversa adiantada, viu? Pelo que eu vi todas as conversas, é o Ki Dong-gyu, que é o atual diretor-geral. Então, se tudo der certo, o João Pedro, que já faz muito sucesso aqui no Brasil, vai fazer sucesso em escala mundial. No mundo. Muito bom, isso. Muito bom. Que legal. É isso. Bom, Vilalta, eu vou passar para você, então, para você fazer o encerramento. A Márcia Regina está falando, Vilalta foi meu professor na UFMG, primeira turma dele lá. Foi a sua primeira turma. Ela está aqui, lembrou de você, é uma referência. 2002. Então, tá prazer aqui. estar com você aqui. Né? Veja, o Joaquim, acho que a gente está num momento muito importante na nossa história, um momento que é um momento único e, ao mesmo tempo, que é um momento em que certas permanências se revelam. Né? Único porque, pela primeira vez, a gente vê militares sendo investigados de uma maneira em que os erros que eles cometeram estão vindo à luz. Né? Isso é uma novidade, Joaquim. Você concorda que é uma novidade? Não é uma coisa que aconteceu antes, tá certo? Agora, a segunda coisa, essa coisa negativa, né? Eu insisto, o tipo de golpe que eles queriam fazer mostra a crueldade de que eles são capazes. Mostra também o tipo de articulação que eles fazem. É contra-informação, é sabotagem, é perseguição, e é envenenamento. Nossa. E aí isso lembra, e eu tenho certeza, aqui eu vou cometer uma leviandade talvez, mas com certeza João Goulart foi envenenado, com certeza Carlos Lacerda foi envenenado, e com certeza Juscelino Kubitschek não morreu num simples acidente na rodovia Presidente Dutra, Joaquim. É muita coincidência que os 3 líderes da Frente Ampla tenham sofrido, morrido tão proximamente no tempo. Esse negócio mostra que tem tecnologia, né? Tem tecnologia para a morte. E os serviços de informação estão funcionando e vão continuar a funcionar. E aí vem as permanências, Joaquim. Essas áreas precisam ser reformuladas pelo governo. Né? O próprio GSI precisa ser reformulado. A ABIN merece uma atenção. Né? E as Forças Armadas têm que ser profissionalizadas. Né? A gente precisa das Forças Armadas. A gente precisa, um país dessa dimensão que o Brasil tem, precisa de Forças Armadas. Mas não para combater supostos inimigos internos, Joaquim. Não para isso. Eles têm que ter disciplina. O comandante em chefe é o presidente, acabou. Não conspira contra o presidente. Aquele que é eleito pelo povo. Tem que ser, como alguém disse, eu vi em algum lugar, tem que ser um gigante mudo. Força, mas mudo, não se mete em política. Fazem parte da estrutura do Estado. É isso. É isso. Está muito boa a entrevista com você, mais uma vez. Quero agradecer você por ter participado hoje. Já tivemos essa emergência do Aragão, sei que está tudo bem com o filho dele. E então, te agradeço muito por ter nos atendido hoje, participado aqui. Você é um quadro, você tem um bom repertório, isso é bastante importante. Sempre é bom contar com você. Muito obrigado, Joaquim. Muito obrigado a todos aqui presentes, todas e todos. Então, boa noite a vocês e até mais. Até mais.